verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje você vai dar sequência à minha história, a história da minha vida, que eu tenho certeza, muita gente no primeiro capítulo ficou na expectativa de ouvir o que viria depois, pois hoje contarei nos detalhes tudo conforme aconteceu. A combinação havia sido feita entre a Néia, a mãe dele, a minha ex-sogra, que continuava sendo minha amiga e que ainda se lembrava que eu adorava a lasanha que ela fazia. Então, o combinado foi o seguinte: eu deveria ir à casa dela para provar da lasanha, porque ela estava com saudade de mim. Dizer que eu não sabia que alguma coisa pudesse acontecer, mentira. Eu tenho que ser honesto ao máximo para que vocês possam me entender e depois, quem sabe, até ajudar com uma opinião sincera. Então, eu vou passar a descrever tudo, absolutamente tudo, o que se deu, o que aconteceu. Cheguei, fui muitíssimo bem recebida. Aliás, na parte externa da casa, pela minha ex-cunhada Néia, e sempre amiga. E quando eu adentrei, que eu abri a porta, ele estava lá. O homem que durante mais de 5 anos eu tinha convivido com ele. O homem de quem eu havia engravidado. Sim, lamentavelmente eu havia perdido aquele bebê. Mas ele era tão importante e fundamental na minha vida. Eu não tinha esquecido. A verdade era essa. A gente não pode, nunca esconder o que é real. A verdade é que eu não tinha esquecido, e ele estava tão bonito. Cabelos grisalhos, um pouquinho diferente, mas me parecia, do ponto de vista da beleza física, ainda melhor do que ele era antes. E ele não abriu apenas um sorriso quando me viu, ele abriu também os braços e caminhou na minha direção, e nós nos abraçamos. E naquela hora passou um filme pela minha cabeça, um filme incrível, revivendo toda a nossa história. Como foi bonito e especial aquele momento nas nossas vidas. Foi bonito e especial, marcante demais. Após isso, a gente falou assim de algumas coisas amenas, tranquilas, até porque a mãe dele e a irmã ainda estavam ali no pedaço da sala. Mas depois elas logo se trocaram e cada uma procurou se recolher. A mãe correu para a cozinha para dar os últimos toques na lasanha que ela fazia com tanto esmero, carinho e amor. A Néia também se tocou, foi atrás da mãe, e nós ficamos sozinhos ali. E nesse espaço que nós ficamos sozinhos, o Nilson, então, ele resolveu se abrir comigo. Você não imagina, você não tem ideia do quanto eu me arrependi de ter feito com você tudo que eu fiz. Na verdade, não foi uma decisão apenas minha. Foi alguma coisa que me envolveu, veio morar no meu coração, e eu me deixei levar por uma força chamada paixão. Puxa vida, como eu me arrependo. Se eu tivesse, na verdade, me perguntado se eu amava a Cibele, a resposta seria 1000 vezes não. Mas pena
Apaixonado como eu estava, eu não tive olhos para ver que a mulher da minha vida era você. Era, não, é você. Ficaria imensamente grato e feliz da vida e de tudo e de todos se você, por favor, pensasse numa nova oportunidade. Uma nova oportunidade para mim, para você e para o nosso amor. Não pense que eu não fiz pesquisas antes disso tudo acontecer aqui hoje, agora. Eu sei que você ainda também não se encontrou no amor. Mas eu acabei me envolvendo com uma pessoa completamente transtornada. A Cibele é uma louca. O que você acha? Eu não esperava. Eu estou falando para vocês que eu não esperava. Eu esperava que ele pudesse até aparecer. Mas uma confissão dessas, assim, de cara, na sala, na minha chegada, foi surpreendente demais. Eu olhei para o Nilson e disse: eu acho que vou precisar comer primeiro a lasanha da tua mãe. E depois a gente vai seguir essa conversa. Porque para mim é tudo tão novo, Nilson. Quer dizer, é antigo. É antigo, é real, é verdadeiro. Mas a circunstância faz com que tudo seja novo nesse instante. E às vezes é tão difícil. Difícil que dar uma resposta? Não. A resposta seria sim. Sim, sim. 1 trilhão de vezes sim. Eu quero sim me dar essa oportunidade, te dar essa oportunidade, conforme você falou, dar essa oportunidade para o nosso amor. Mas não somos apenas eu e você, né? Ele calou. Quando eu coloquei assim, não somos apenas eu e você, ele entendeu o que eu quis dizer. Ele se calou. Nessa hora, nós nos abraçamos de novo. Ele deu uma espiada para ver se a mãe estava olhando, a irmã. É o jeito dele. Isso ele sempre foi. Ele sempre fez exatamente assim. Tímido. Ele deu aquela espiada assim na direção da cozinha. A gente ouvia mexendo forno, panela. Ela conversando com a Né. A minha ex-sogra com a Né, conversando. E aí ele, na sala, lhe deu um beijo. Um beijo. Um beijo apaixonado. Não houve timidez nesse beijo. Fazia mais de 6 anos que isso não acontecia. E se você me perguntar o que eu senti, foi uma realização. Sincero e honestamente falando, foi uma realização. Foi um beijo para lá de especial. E parece até que a mãe dele estava adivinhando. Eu só sei que ela gritou de lá: tá pronta a lasanha? Já vou servir, venham para cá. Senão talvez estivéssemos naquele beijo, quem sabe até hoje. Até hoje. Foi a parte lúdica até. Sabe, foi um reencontro. Eu usei essa palavra lúdica porque ela remete à criança, né? E foi exatamente assim. Foi uma coisa quase que infantil aquele reencontro. Porque embora eu tivesse feito alguns questionamentos, e vocês observaram que eu fiz nas entrelinhas, foi uma coisa muito inocente, quase pura. A gente queria retomar de onde parou, sabe? Eu não sei, você que está acompanhando, se você já se separou de alguma pessoa de quem você sempre gostou e continua gostando, e aí você sonha um dia reencontrar essa pessoa. Então, no teu sonho, você monta tudo.
E aí você quer recomeçar de onde você parou. É retomar. É assim, não é? Pois é. Tinha sido exatamente assim. Mas de repente, apenas alguns passos físicos, e eu estava no ambiente daquela sala gostosa, porque a casa da mãe dele é exatamente assim, tem a cozinha, a sala que é de almoço e de jantar, e depois a sala de estar. Então, da sala de estar, uns passos, a casa não é grande, estávamos na sala de jantar. A lasanha estava servida. Ela sorria, a minha ex-sogra sorria, a Néia sorria. Ele tinha um tremor nas mãos, sabe? O Nilson, eu também. Aquela emoção, imaginem vocês, 6 anos, um longe do outro, sendo que ele sempre fora a pessoa que eu amava, um distante do outro desse período todo de 6 anos. Havia um tremor nas mãos dele e havia tremor também nas minhas mãos. Isso faz parte, isso é normal. Mas olhávamos um para o outro, ainda sequiosos por um outro beijo, por 1 milhão desses beijos. O jantar estava uma delícia. A senhora fica cada vez melhor, mas a senhora é danada, né? Nessa arte de cozinhar, a senhora é imbatível, é impressionante. Que coisa mais gostosa, que delícia. Tá tudo tão gostoso, especial, maravilhoso. Eu não parava de derramar elogios, e eles eram sinceros, porque, de fato, mulher para ser boa de cozinha daquele jeito, eu nunca vi nada igual. Olha, e eu estou traçando até uma comparação com a minha mãe, tá? Estou até traçando uma comparação com a mamãe. Ela era melhor. Ela era melhor, impressionante. Foi especial, um jantar espetacular. Depois uma sobremesa, aquele pudim com furinhos, do jeitinho que eu gosto. E tudo preparado por ela, com amor, carinho e esmero. Coisa linda, deliciosa também. Depois, antes de eu ir embora, o Nilson me acompanhou até lá, até a ida ao meu carro. Entrou um pouquinho, nós trocamos mais um beijo, mais 1, 2, 3. E eu fui para casa naquele dia, sonhando. Sabe, eu não sei se vocês vão me julgar nesse momento, se já estão julgando. Mas peraí, ele não terminou ainda com a mulher dele, né? Não, é verdade. Ele não tinha terminado absolutamente nada. Mas sabe quando você se vê no direito? Você se vê no direito, porque eu tinha relacionado com aquele homem, ele tinha morado comigo. Eu já disse que aquilo que nós vivemos não foi um namoro, foi quase um casamento. E aliás, só não posso ainda hoje dizer que tenha sido um casamento, porque não houve a oficialização. Mas nós moramos juntos, quer dizer, ele dormia na minha casa, eu dormia na casa dele, e nós dormíamos juntos. Eu engravidei daquele homem. Na 14ª semana, lamentavelmente, eu sofri aquele aborto. Mas então nós tínhamos uma história. Então, pera um pouquinho. Eu não me sentia a usurpadora. Não, eu não me sentia a ladra de homem nenhum. Porque, afinal de contas, se teve algum roubo ali, eu achava que a Cibele tinha cometido um roubo muito maior e mais grave. Porque quando o Nilson colocou um ponto final, no primeiro capítulo vocês ouviram, e isso partiu dele, ele disse: conheci outra pessoa, estou apaixonado por outra pessoa. E a gente sabe que não é assim. Paixão, ela não acontece assim de uma hora para outra, tem uma história. Por mais louca que seja essa paixão, por mais avassaladora que ela seja, por mais dominadora que ela seja, tem uma história antes.
Então eu considerava que a Cibele, naquela história, ela era muito mais ladra do que eu. Eu voltei para casa feliz, sonhando. Quem sabe, depois de 6 anos, eu volte a ser feliz com um homem que eu não tinha esquecido. Um homem que eu ainda sonhava com ele. Tudo foi reacendido, é verdade. Eu havia feito força para esquecê-lo. E teve um momento até que eu achava que tinha conseguido. Mas naquele reencontro com a irmã dele, com a Néa, tudo reacendeu. Tudo voltou a ficar vivo. Então eu voltei para casa realizada e mais sonhadora do que nunca. Se bem que eu tinha total consciência de que as coisas não estavam totalmente resolvidas entre Cibele e Nilson. Não. E tinha também consciência de que ela era uma mulher desequilibrada. Aliás, sobre o desequilíbrio dela, aquele dia, aquela noite, naquele jantar, nós discutimos ainda a respeito do assunto. Tratei disso com o Nilson, ele tratou comigo. Depois, a mãe dele, a minha sogra, que é um amor de pessoa, apesar de discreta, também, en passant, havia emitido uma opinião sobre isso. A mulher, a Cibele, ela era desequilibrada, para dizer o mínimo, para não ser mais ofensiva. E quem sabe, daqui a pouquinho vocês falarão com todas as letras, na verdade, o que ela era. Retomei o trabalho, a vida, e fiquei na expectativa de novos lances. Era mais ou menos assim, sabe? E aí, como serão os outros capítulos, né? Eu me perguntava, né? O que está reservado? Eu tinha a experiência passada de que num momento de grande felicidade ele me surpreendeu com uma paixão inesperada por outra pessoa, mas isso pode acontecer. O que será? O que virá daqui para frente? E o que veio foi que o Nilson me procurou de novo. E desta vez, aproveitando o momento em que eu estava vivendo, eu estava morando sozinha nessa época. Ele veio à minha casa. Como foi especial. Eu não sabia se eu estava fazendo certo, mas seres humanos são assim. A gente primeiro faz para depois entender o que está rolando, o que está passando. Ou apenas eu que sou assim. Eu vou usar aquela velha tática. Então atire você a primeira pedra. Se é diferente, fizemos amor. Nossa, foi tão especial. A gente se entendia. Sabe, era um questionamento meu. Por que ele se apaixonou por essa mulher, a Cibele? Se nós nos entendíamos tão bem do ponto de vista sexual, se a gente se completava em tudo, nós tínhamos mais ou menos pensamentos parecidos, pensávamos praticamente igual, tanto eu quanto ele. Por quê? Por que é uma pergunta que eu me fazia, por que ele está indo embora? E aquele reencontro agora na minha casa, sós com ele, nós fizemos amor. Não foi por muito tempo, porque ele tinha que voltar para casa. Ele tinha ainda o compromisso, gente. Eu sei que se você fosse minha amiga, você que está ouvindo, ou quem sabe fosse a minha irmã, você diria assim, mas peraí, você não está correndo risco? Para um pouquinho, presta atenção. Você não está correndo risco de se tornar amante do seu ex? Seria uma boa pergunta, e talvez eu tivesse grande dificuldade para responder. Eu acho que você captou exatamente a ideia.
será que você não está se tornando amante do seu ex? Eu acho que quem está pensando assim não está errado, porque o Nilson, ele começou a fazer disso um costume, um hábito. Os nossos momentos eram lá onde eu morava, a sós. Era uma passada, especialmente no fim da tarde, como eu tinha uma certa liberdade, eu tinha ocupado um cargo legal no lugar que eu trabalhava, então eu tinha algumas regalias. Eu tinha, o meu tempo era flexível, eu montava, sabe? Sempre fui muito responsável, desde aquela coisa de cumprir a minha 1h30 de almoço, sempre foi assim. Eu chegava no horário muito antes até de eu ter que chegar, então eu tinha uma certa flexibilidade no final de tarde. E ele adorava um fim de tarde comigo. E eu acho que talvez a coisa pudesse ter caminhado de uma forma diferente, e quem sabe nós estaríamos juntos se não tivesse havido aquela informação. Quer dizer, não era só uma fofoca, porque de fato estava acontecendo, mas alguém falou para tal de Sibeli. E aí eu fui surpreendida e fui entender as loucuras que se passavam na cabeça daquela mulher. Ela pagou para alguém pichar. Quando eu acordei naquele dia, 6h30 que eu saí na parte externa da minha casa, já tinha aberto o portão para ir até a padaria que ficava perto. Eu olhei para o muro com letras garrafais escrito, pichado no muro: aqui mora uma piranha, ladra de marido alheio. Não acreditei. Aqui mora uma piranha, ladra de marido alheio. Obviamente ela estava falando de mim. Era no meu muro. Os vizinhos, eles saíam, eles liam, e sabe quando as pessoas, alguns demonstravam assim espanto, levavam a mão na boca, regalavam os olhos, outros zombavam, riam. Sabe, aquela coisa da risada, porque as pessoas são assim, né? Elas são exatamente assim. Umas reagem de um jeito, outras de outro. Mas eu passei uma vergonha. E depois, não era só a vergonha, foi uma coisa que nasceu em mim naquele instante. Eu fiquei com medo de qual seria o próximo passo daquela mulher. Uma mulher que manda pichar na minha porta, praticamente, no muro da minha casa. Aqui mora uma piranha, ladra de marido alheio. Eu comecei a questionar, essa mulher é capaz de qualquer loucura, de qualquer besteira. A primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei no meu trabalho, foi ligar para a Néia e comentar. E a Néia me contou, ela descobriu, eu não sei como, que vocês andam se encontrando. Ela fez um escândalo. Você precisa ver o que ela fez com meu irmão. Ela bateu nele na frente dos vizinhos todos. Eu não me conformava com esse detalhe, porque do ponto de vista físico, obviamente, ele era mais forte. O Nilson era mais forte. É lógico que era. Mas como assim? Ele apanhou da mulher de novo na frente dos vizinhos. E ao mesmo tempo em que apanhava, ela gritava, dizendo o que ele tinha feito. Cuidado, tenha cuidado. Você acha que eu devo procurar o que? A polícia? Não há essa necessidade, mas cuidado. E foi naquele mesmo dia. E desta vez, no lugar onde eu tinha
mais cartaz, mais moral no meu trabalho, diante dos meus amigos, diante dos meus chefes. Ele esperou o meu horário de almoço, não foi horário de saída não, meu horário de almoço, e escandalizou, e gritava, eu tenho a força, eu vou quebrar a sua cara. E ela partiu mesmo para cima de mim. Eu não sei de onde surgiram pessoas que agarraram-na para me proteger, obviamente. Eu tenho a força, eu vou acabar com a tua raça, ladra de marido alheio, piranha, você não tem vergonha. Ela acabou comigo, mas ela acabou de um jeito. Ela acabou com a minha raça de um jeito que, embora depois as pessoas do meu trabalho, a chefia, viesse conversar comigo dizendo que eu tinha portas abertas, eles sabiam a profissional que eu era, e ainda para agravar um pouco mais aquele meu sentimento, alguém da chefia, alguém da diretoria falou para mim, a tua vida particular não nos interessa. Tipo assim, nós entendemos as coisas erradas que você tem feito por aí, mas essa casa é sua. Bem, eu só podia procurar o Nilson, né? Só que o Nilson jamais me entendeu. Eu consegui falar com a Néia, a irmã dele, a do reencontro, aquela que estava na porta do banco, a Néia, a minha ex-cunhada. Eu gostava dela, ela gostava de mim. E foi ela. Olha, ele não tem jeito. Eu lamento te informar, ele não tem jeito. Ela domina o meu irmão. Ele me pediu encarecidamente que eu te procurasse e que eu fizesse um apelo a você, que você nunca mais o procurasse. Como se eu tivesse tido a iniciativa, e vocês estão acompanhando a minha história desde o primeiro capítulo. Vocês sabem como foi que tudo aconteceu e como foi que tudo chegou até aqui. Ele pediu que você não o procurasse mais. Ele está casado, né? Tem com ela um casal de filhos. Diz que vai ser melhor assim. Né? Tá? Foi isso que ele mandou você falar? Foi. E eu não tinha mais condição de continuar onde eu estava. Vergonha dos meus vizinhos, vergonha dos meus colegas de trabalho. E o que aconteceu? Envergonhada, humilhada, eu tive que sair da minha cidade. Eu fui-me embora. Tive que vender aquele imóvel que eu havia comprado com tanta dificuldade, imóvel que eu gostava. Tive que vender para poder comprar no centro maior. E fui por uma capital onde realmente eu poderia reconstruir a minha história sem que ninguém soubesse que um dia eu tive o meu muro pichado. Aqui mora uma piranha, ladra de marido alheio. Ah, e é preciso que eu repita os gritos que Cibele dava lá no meu trabalho. Eu tenho a força, eu vou arrebentar sua cara, sua piranha. Sem vergonha, eu tenho a força. Você sabe que parece que só tem coisa ruim para eu contar dessa história. Mas uma coisa eu tirei dela como um aprendizado e resolvi aplicar na minha vida. Foi exatamente essa expressão da Cibele.
eu tenho a força. Se ela tem a força, eu também tenho, caramba. E quando eu me conscientizei disso, quase que eu voltei lá para enfrentá-la. Quem ela está pensando que é? Mas depois achei melhor cortar. Sabe, é como se você tivesse uma tesoura imensa que pudesse cortar esse cordão que te liga a um passado, sabe? Era preciso me libertar disso, então eu cortei esse cordão. E na capital onde estou, até por indicação de um ex-chefe meu, diretor lá na empresa para a qual eu trabalhava, eu consegui por aqui um bom trabalho, um bom emprego, onde sigo a minha vida. Acabei conhecendo por aqui o Reinaldo, um cara muito da boa, muito legal, com quem eu trato todos os assuntos, inclusive esse. Ele ri, e do ponto de vista masculino, ele diz: você foi louca, esse cara sempre foi um fraco. E você tinha todas as indicações de que ele era um fraco. E quando a gente se relaciona com um fraco, corremos esse risco. Quem sabe eu esteja escrevendo hoje para alertar pessoas que estão me ouvindo agora. Eu amo esse teu canal, adoro quando as pessoas opinam no seu canal, para dizer: olha, se você está se relacionando com um fraco, cuidado. Porque um fraco não consegue fazer ninguém feliz, nem a si próprio. A fraqueza não permite. A fraqueza não permite que a pessoa seja feliz. Um fraco não faz feliz e não é feliz. No fundo, bem no fundo, se você me perguntar quem é a melhor pessoa, a Cibele ou o Nilson, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu aprendi no relacionamento com o Reinaldo. É a opinião dele. E hoje, sinceramente, eu acho que ele tem razão. Na comparação, eu não estou dizendo que nenhum seja exemplo de ser humano. Nenhum. Mas se eu parar para comparar as loucuras de Cibele e fraqueza de Nilson, quem é a melhor pessoa dos dois, se eu coloco numa balança? Por incrível que pareça, Cibele é uma pessoa melhor. Porque ela faz, ela tem coragem. Ah, mas o que ela faz é uma loucura. Ela poderia ter causado uma tragédia, fosse você uma outra pessoa, tivesse você algum protetor, alguma pessoa que pudesse entrar nessa guerra por você, ela poderia ter causado uma tragédia, verdade. Mas entre um e o outro, eu considero que a Cibele é uma pessoa melhor. Aliás, eu vou deixar isso como uma pergunta para você que está ouvindo. Responda nos comentários aqui abaixo do vídeo. Mande também o teu áudio, tá? Por favor, aqui para a emissora de rádio. Mande o teu áudio. E responda-me. Quem é? Veja, nenhum é exemplo para ninguém. Mas entre Nilson e Cibele, quem é menos pior? Fica melhor a pergunta assim? Ao invés de perguntar quem é melhor, quem é menos pior? Nilson ou Cibele? Diante de tudo que eu relatei. O fraco ou ela que gritava a pleno pulmões: eu tenho a força e vou quebrar sua cara diante de todos? Essa frase pelo menos eu extraí e apliquei para a minha vida. Eu procuro fazer as coisas com coragem, com determinação. Não fico bradando que tenho a força, mas às vezes eu me olho no espelho e é importante que se faça isso. E eu digo assim, olhando para mim:
eu tenho a força. Eu tenho a força. Eu vou conseguir. Eu vou vencer. Vou ficar, a partir de agora, aguardando os seus comentários. Ah, importante que eu diga. A minha ex-sogra, até hoje, me telefona, conversa comigo. A minha ex-cunhada, Néia, também até hoje. Me procura, me telefona. São pessoas completamente distintas, diferentes, totalmente diferentes do Nilson. Não tem nada a ver. Era isso. E eu fico esperando o teu comentário a partir de agora.